Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu não sei quanto a vocês, mas essas entrevistas do Bolsonaro me deixaram animados. Eu já estava animado com a candidatura do Bolsonaro, agora eu fiquei ainda mais, porque por mais que a gente saiba que essas pesquisas eleitorais são mentiras, são manipuladas, são fraudadas, a gente ainda fica com um pouco de receio, pô, ela deve ter um pouquinho de verdade. A pesquisa eleitoral foi feita ali em tempo real, todo mundo está vendo que o povo está querendo o Bolsonaro, então eu acredito fielmente de que o Bolsonaro vai vencer no primeiro turno. Bom, partindo dessa premissa, Bolsonaro vencendo, assumindo em 1º de janeiro de 2019 como presidente, nós sabemos que o desafio está apenas para começar, não vai estar tudo resolvido. Por mais que o Bolsonaro tenha conseguido uma boa bancada dentro do Congresso que esteja disposto a apoiá-lo, ainda vamos ter muitos esquerdistas malditos, né, enfiados lá no Congresso, lá no Senado. Então, o que exatamente nós devemos fazer? Qual é exatamente a tática que o Bolsonaro deve tomar, na minha opinião, para que nós consigamos colocar o Brasil de novo no rumo? Todo mundo sabe que a esquerda é pautada nos ensinamentos de Karl Marx, lá do Engels. E o que essas duas pessoas costumavam pregar massivamente? Eles pregavam a desconstrução social. Tudo aquilo que a sociedade foi moldada, eles decidiram desconstruir. Então, por isso que a gente ouve tanto, para você que talvez não tenha entendido isso, a gente ouve o termo inversão de valores. É exatamente isso. Tudo que a gente vivia, alguém chegou lá, fez um sofismo barato e deu a entender para aquelas pessoas que são mais leigas de que certos comportamentos estão errados. Como, por exemplo, o fato do homem sair para trabalhar e a mulher ficar cuidando da casa. Em algum momento decidiram que ficar cuidando da casa era algo destinado a pessoas inferiores, no caso, as mulheres. Quando não é nada disso, era apenas uma divisão de tarefas que aconteceu naturalmente, como aconteceu lá na época das cavernas, onde os homens saíam para caçar. Mas enfim, esse é apenas um pequeno exemplo de desconstrução social. Então, nós vemos, por exemplo, o gaysismo tomando força. Nós vemos pessoas dizendo que a pedofilia não é mais um crime, sim uma doença. Muitos historiadores e especialistas, como Olavo de Carvalho, por exemplo, dizem que isso é uma técnica, uma tática para que no futuro você passe a legalizar a pedofilia. E vocês sabem que isso pode acontecer porque a esquerda apoia o islamismo. E no islamismo é permitido o casamento entre homens maiores de idade e garotas. Cara, eu não sei nem se tem um limite mínimo de idade, mas a gente já viu casos absurdos de garotas de 9 anos casando com homens acima de 40 anos lá nas Arábias. Então é esse tipo de desconstrução social que o Bolsonaro vai ter que enfrentar com todas as forças. A gente sabe que a economia é um problema, mas não é a única coisa. A gente pode separar isso em duas vertentes. Porque quando você coloca educação, segurança, tudo vai se resolver quando você resolver, para mim, o que são os dois pilares. Para mim, esses dois pilares são a economia e os valores morais, porque não importa quão bem estruturada esteja moralmente uma sociedade, se ela não tiver poderio econômico, as coisas vão ruir naturalmente. Então você precisa de economia forte e estável, que é uma coisa que você resolve muito mais rápido. Quando você toma as decisões corretas, as decisões certas, a economia começa a dar um ânimo, um fôlego em coisas de 2, 3 anos. Agora, valores morais, educação, essas coisas costumam refletir daqui a 10, 20 anos, depois de décadas de quando as coisas são implementadas. Tanto que foi isso que a esquerda fez. A esquerda começou a tomar conta do campo cultural lá na época do regime militar e as coisas começaram a fazer efeito ali no começo dos anos 90 e está em vigor aí até hoje. Então, 30 anos na história não é nada, e essas pessoas sabem disso. Até porque muitas das pessoas que estão no comando da sociedade, né, elas estão aí por eras, eles são uma verdadeira dinastia. A família dos Rockefeller, depois você dá uma pesquisada no Google, tem mais de 2 séculos de existência, só para vocês terem uma noção. Então, quando vocês se depararem com ideias tolas, como, por exemplo, o feminicídio existe, a cultura do estupro existe, a homofobia existe, veja bem, muitas pessoas no mundo morrem simplesmente por serem alguma coisa. Judeus morreram por serem judeus, existem pessoas que são gays que morreram por serem gays. Mas qual é a tática da esquerda? É intensificar, é amplificar as coisas ao máximo e criar um padrão de comportamento que na verdade está mais para um espantalho, que eles criam um espantalho e começam a bater nele como se nós fôssemos esse espantalho. Então, aparece um caso de homofobia, por exemplo, onde supostamente uma pessoa matou um cara simplesmente por ele ser gay. Daí
começam a aparecer estatísticas mirabolantes, coisas absurdas do tipo, olha só, a homofobia e que não sei o que. É esse tipo de coisa que nós temos que combater. Mas daí você pode me perguntar, mas como é que a gente vai combater se a esquerda possui o controle da narrativa? São esses safados aí da Globo News que controlam o que as pessoas vão ouvir. Se todos eles são esquerdistas, ou pelo menos a maioria deles, em sua grandíssima maioria, como nós iremos combater? Será que só o Bolsonaro como presidente e um punhado de deputados e senadores alinhados com seus pensamentos vão conseguir dar jeito? Não é como se eles fossem conseguir dar jeito, mas eles vão dar o passe, o pé inicial. Você vai ter que fazer o resto. E como é que você faz o resto? Não sendo um alienado, não sendo uma massa de manobra. Você mesmo indo pesquisar e tentando entender as informações que são passadas a você. Alguém chega pra você e fala, ó, a lei do feminicídio vai passar, porque o feminicídio é algo que existe. Daí você olha à sua volta, você vê que não conhece uma mulher que tenha morrido simplesmente pelo fato de ser mulher. Você não conhece uma pessoa gay que morreu simplesmente pelo fato de ser gay. Então, a princípio, você duvida. Passar a informação pra você, você fala, pô, caraca, que coisa estranha. Isso não acontece no meio onde eu vivo, ou pelo menos eu não vejo. Vou começar a pesquisar mais sobre isso. Daí você começa a achar discrepâncias, como, por exemplo, a lei do feminicídio é baseada no número de mulheres que morreram, sei lá, nos últimos anos. E se você for pegar as estatísticas oficiais que a própria galera da esquerda usa, você vai ver que no ano de 2017 nós tivemos em torno de 60 mil homicídios e apenas 8% desses homicídios foram em mulheres. Você tem noção de que 92% dos homicídios que ocorrem no Brasil foram cometidos contra homens? E eles estão querendo passar uma lei de feminicídio, que é outra tática que eles têm, que era dividir e conquistar. Né? Eles separam as pessoas em grupos, enfim, todo mundo tá careca de saber disso. Mas vocês entenderam qual que é o lance? Eles vão passar as estatísticas para você, e eles vão passar não exatamente uma mentira, mas eles vão passar uma manipulação. Eles vão passar um dado como, por exemplo, mortes de transexuais aumentam em 500% nos últimos 2 anos. Daí você vai olhar aquilo e vai, meu Deus, 500%, temos que fazer alguma coisa, os homofóbicos estão soltos, guardem as lâmpadas fluorescentes. E daí você se dá conta que 500% de um número muito baixo continua sendo nada, continua sendo apenas exceções da regra, não que um padrão de comportamento esteja existindo. Vocês têm que entender que colocar o Bolsonaro no poder não é o nosso único dever. Vocês têm que entender que o plano de poder da esquerda já está sendo implementado há décadas, se não for séculos. Se você for pegar a história e ver que tem pessoas lá do século XIX, século XX, já tramitando coisas que acontecem hoje. Então a tática deles, mesmo sendo discreta, é muito simples. Assim como o Olavo de Carvalho já disse, nós temos a galera bilionária lá em cima, né, os metacapitalistas, como por exemplo o George Soros, da Open Foundation, o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg. Eles estão ali malcomunando tudo. E quem que eles estão malcomunando? É a grande massa? É a média? É a galera da classe média que trabalha e paga a maior parte dos impostos dos países em geral? Não. Os grandes bilionários estão controlando as pessoas do mais baixo escalão. As pessoas mais sofridas, que precisam de alguém pegar no ombro deles e falar, olha só, eu tenho um propósito para você. E são essas pessoas que vão fazer a opinião da maioria, porque a maioria não tem tempo para ficar se preocupando com política. Isso é também uma tática dos esquerdistas. Há algumas eras atrás você tinha apenas o homem trabalhando, a mulher não trabalhava. Então inventaram um motivo para a mulher começar a trabalhar. Falaram que a mulher estava sendo oprimida e de que ela tem direito de fazer o que ela quiser, que de fato ela tem. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Mas as pessoas começaram a dar direitos para as mulheres não porque eles gostam das mulheres, porque eles precisavam de mais pessoas pagando impostos, eles precisavam de mais massa de manobra, eles precisavam de mais munição para o seu discurso ideológico. Então, você tinha tudo muito bem estruturado. O homem cuidava do trabalho, cuidava do sustento da sua família, e a mulher cuidava da família. A mulher passou a parar de cuidar da família e começou a trabalhar lado a lado com o homem. E quem que ficou sobrando nessa história? Os filhos. Os filhos passaram a ser cuidados pelo Estado. Daí começa a doutrinação. E daí começa a invasão da civilização do Oriente para o Ocidente. Eu não sei se você sabe, mas a palavra machismo não existe lá nas Arábias, lá nos muçulmanos. Eles possuem famílias de 7, 8 filhos até hoje. Se você for pegar uma sociedade como o Canadá, por exemplo, você vai ver que os casais lá mal têm um filho. E eles estão incentivando a imigração,
venham para o Canadá, muçulmanos. Daí, em 30 anos, você tem muçulmanos, cada um deles tendo 5, 6 filhos por casal, e os canadenses tendo um ou nenhum filho. O que você acha que vai acontecer com o tempo? Você vai dar direitos para os imigrantes vão passar a votar, como a lei da imigração que teve aqui no Brasil, onde eles permitiam que estrangeiros criassem sindicatos. Exatamente, meus amigos. Felizmente essa parte não passou, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo eles vão tentar de novo, se o Bolsonaro não for candidato, não for eleito presidente. Então vocês entendem como uma coisa vai ligando na outra. Então, o nosso principal dever, além de colocar o Bolsonaro na presidência, é combater essa inversão de valores, essa desconstrução social que eles estão fazendo em todos os níveis da civilização do Ocidente. Comecem com matérias simples na internet, como, por exemplo, ouvindo pessoas como Olavo de Carvalho, Flávio Morgenstern. Assistam o Terça Livre, eles têm realmente informações muito interessantes para passar lá. Se você quiser começar a ler, por exemplo, você vai de metrô para o trabalho, por exemplo, você tem bastante tempo livre até o seu trabalho, por que você não pega um livro pequeno e começa a ler? Pega o livro do Flávio Quintela, Mentiram e Muito para Mim, que inclusive tem uma resenha desse livro aqui no meu canal, é um livro pequeno, simples, com resumos das principais questões que o Brasil vem enfrentando nesses últimos tempos, porque, amigo, nós precisamos nos informar. Precisamos de mais pessoas como o Bernardo Kister, por exemplo. Pessoas que têm o conhecimento necessário e que têm a desenvoltura para transmitir esse conhecimento para a maioria das pessoas que não entendem. O Olavo de Carvalho mesmo já disse isso. Nós precisamos começar a produzir material de qualidade para ontem. Porque a classe artística é toda de esquerda. E querendo ou não, eles sabem ser bons artistas. As novelas da Globo fazem sucesso em tudo quanto é canto do mundo. Então, meus amigos, estudem, se informem. A batalha que vem por aí é árdua e vai ser difícil. As coisas não vão acabar quando o Bolsonaro for presidente. É isso aí, meus amigos. Se inscrevam no canal, deem um like nesse vídeo. Digam para os seus amigos que é Renan França, que sou eu. Renan França não, Renan França. É isso aí, falou. Até mais.